Okay, so we are live here now on Facebook, LinkedIn, and also on YouTube. Welcome, welcome everyone. Nice to see you here today. Today we're going to be talking about how can we understand English better. Então, como é que a gente faz para entender melhor o inglês, para entender melhor a comunicação? Essa é uma aula chave, gente. Essa é uma aula que vai dar dicas super importantes de como você faz para se comunicar melhor, para esclarecer a comunicação. Então, se você que está aí me assistindo, souber de alguém que precisa aprender inglês, que precisa ser mais eloquente em inglês, precisa falar melhor o inglês, esse é o canal Ocudus Academy. Lembrando que a gente está com 14 dias de acesso à plataforma gratuitamente, não tem nenhum nada hidden, né? Não tem nada escondido, straightforward, direto ao ponto, inglês que você precisa do dia a dia, o inglês que realmente vai transformar a sua vida. É o mesmo inglês que eu trabalho com meus clientes nas mentorias, no inglês particular, é esse inglês que eu trago para vocês. Por quê? Porque eu acredito num Brasil bilíngue, eu acredito que a gente tenha muito para compartilhar com o mundo. I believe that we have a lot to share with the world and we need to speak English for us to do that. Então a gente tem para compartilhar com o chinês, com o japonês, com o pessoal que está na Índia, com o pessoal que está nos Estados Unidos, o pessoal que está aqui na Europa, e acaba que a língua que a gente usa em business, principalmente, é a língua dos negócios, é o inglês. Então vamos aí aprender o inglês sem mais delongas, né? Qual a desculpa que você está dando para você mesmo? Por que não aprendeu inglês ainda? E lembrando que com o inglês você consegue acessar muito mais. Hoje em dia já a maioria das vacancies, né, já estão em inglês, então muito legal ver vocês por aqui. Então chama aí os seus amigos, dá uma moralzinha aí para mim, dá o seu like. A gente está toda quinta-feira aqui, essa é a live número 100, gente, olha que legal, são 100 semanas junto com vocês, ensinando conteúdo de qualidade, não são só dicas, são aulas completas, onde você consegue entender o inglês, prestar atenção, pensar em inglês, saber como, né, trabalhar sua pronúncia, saber como organizar o seu LinkedIn em inglês, saber como é que você faz para montar um currículo em inglês, participar de uma entrevista em inglês, fazer o seu pitch de elevador em inglês. Então é o inglês para business. Então vamos lá, vamos aqui começar. Legal ver todo mundo por aí. Que prazer estar com vocês aqui hoje nessa live número 100. E hoje a gente vai falar como perguntar para entender. Gente, a comunicação, ela muitas vezes ela acaba sendo um pouco cruel, né? Às vezes a gente não entende o que outra pessoa está falando, mas isso não acontece só em outra língua. This doesn't happen only when we are trying to speak another language, okay? This can happen even in our mother tongue. Então acontece da gente ter miscommunication, como a gente fala, né? Erros de comunicação, mesmo na nossa língua materna. Isso nas empresas, gente, acaba trazendo prejuízos estratosféricos para as empresas, para carreiras. Por quê? Porque às vezes a gente não se faz entender, a gente não é entendido. Só que quando isso acontece na nossa língua materna, a gente já é difícil perguntar, né? It's already difficult for us to ask. So imagine if this is in another language. So then a lot of people, they refrain from asking questions. Gente, eu tô com um problema aqui com a minha... Peraí, com essa mãozinha aqui que segura, sabe que tem aquelas mãozinhas que seguram o seu celular? E a minha tá toda torta, que ela tá para quebrar, já tá velhinha. It's getting old. So there we go. So I have, but now I think it's fixed. Can you see me okay? The people who are on Instagram, can you see me all right? Yeah. It's fine, yeah. It's fine. Okay. Well, Alex is just telling me that everything is okay. So there we go. So I think it's important for us to understand how can we avoid miscommunication. Então, como é que a gente evita esses erros de comunicação? Claro que é perguntar para entender, mas muitas vezes as pessoas acabam pedindo can you repeat, please? Sorry, can you repeat, please? E se eu falei blá, blá, a pessoa vai responder de novo blá, blá. Então, a gente não vai entender de novo. E aí, a pessoa falou alguma coisa, você, oh, sorry, can you repeat, please? Aí a pessoa repete. Aí você, ok, sorry, I didn't get it. Can you repeat again? Aí a pessoa repete mais uma vez. Aí na terceira, você já começa a ficar meio sem graça, né? Você fala assim, ok. Aí você finge que entendeu, faz a egípcia, né? So then you pretend that you understood. E às vezes aí é que dá esses erros graves de comunicação, essas miscommunications, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Quem está aí na live, se puder dar um oizinho. Legal ver vocês por aqui.
Ok. Ah, a Cris está dando parabéns aqui pelo 100º vídeo. Thank you, Chris. Thanks for your trust as well. Oh, Titi there. Oh, nice to see him. Okay. So this live is very important, Chris, because we're going to learn how to say, how to make better communications, ok? Então, obrigada por estar aqui com a gente. E eu estou realmente bem feliz com essa live número 100. A gente está sempre aqui toda quinta-feira trazendo conteúdo de qualidade. Na verdade, a gente começou nas segundas-feiras. We started on Mondays, and then we migrated for Tuesdays, and then a lot of people got in touch saying, oh, Chris, the best day for us would be Thursday, and now we moved for Thursday, and I'm glad that you are all here following us, and yeah, if you want to share this information with other people, então se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, é importante, porque inglês é uma habilidade que a gente não pode deixar passar, né? Então vamos lá, vamos sem without further ado, sem mais delongas, né? Esse further ado, without further ado, é a mesma coisa quando a gente fala sem mais delongas em português. Então, without further ado, let's get started, ok? Então, como é que a gente faz para perguntar, para entender? Então, vamos ter aqui uma pequena introdução. A gente precisa aprender como fazer perguntas para esclarecer as informações, esclarecer a comunicação. So we need to learn how to ask for repeats in order to clarify information, okay? And in our daily conversations, we ask questions to clarify information. É o que eu estava falando para vocês. A gente consegue, e na nossa conversa do dia a dia, a gente já usa essas informações. Então, assim, tipo, não estou entendendo. Ai, peraí, eu não estou te acompanhando, não estou com você. Nossa, você falou 1 quilo, eu não entendi 1 grama, né? No português a gente consegue fazer isso, e por que a gente fica com medo de fazer isso em inglês? So, in Portuguese, we are not afraid to ask questions, and today we're going to learn how to do the same in English. Então, como é que a gente faz essas perguntas em inglês para esclarecer pontos de comunicação, para que a gente não tenha o miscommunication, que é o erro de comunicação, né? Miscommunication é a comunicação errada, então é importante a gente entender como fazer isso. Inclusive, esse mis aí, né, tem o communication, que é a palavra-chave, e a gente está colocando um prefixo. Lembra quando a gente falou de morfologia, de prefixos, sufixos, como é que a gente faz para aumentar o nosso vocabulário exponencialmente? E esse miscommunication, o mis aí, tem a ver com essa parte da morfologia. Lembra que a gente falou misunderstandings, miscommunication. Misunderstanding é entender errado, miscommunication. Mistreated é tratar mal, ok? So we have this mis as an example of a prefix that we use quite a lot. Não é um prefixo de altíssima produtividade, mas ele aparece bastante, então é legal a gente tá linkando uma coisa com a outra, né? Uma informação aí do inglês com outra, essa parte da gramática, eu sempre faço isso, que é para vocês ficarem atentos, for you to be, how can I say, for you to be aware of what's going on, and for you to keep it in your radar. Então, para manter no seu radar aí essas informações, porque na hora que a gente está se comunicando, when we are communicating, it's important for us to pay attention to the communication as a whole, ok? Então, para prestar atenção na comunicação como um todo. O que é a comunicação como um todo, né? Muitas pessoas, quando elas vêm me procurar, elas falam assim, Cris, mas eu tenho um pouco vocabulário, né, e tal. Eu falo assim, gente, e se eu falasse para vocês que apenas 7% da comunicação é feita através de palavras? Aí você fala, oi? What are you talking about? É isso mesmo, tem um estudo do Albert Mehrabian, já trouxe esse estudo várias vezes, dizendo que 7% da nossa comunicação realmente tem a ver com as palavras que a gente profere, the words that we utter, okay? And 38% of our communication has to do with the color of our voice, with our tone of voice, with our enthusiasm, né? Tem a ver com o nosso tom de voz, o nosso entusiasmo. Quem nunca, né? A gente falou de conversas ao telefone na semana passada, e eu falei isso para vocês, né? A gente tocou nesse ponto, porque quando a gente está no telefone, a gente perde uma parte da comunicação. Por quê? Porque 55% da nossa comunicação é feito através da body language, quer dizer, a nossa linguagem corporal, a nossa linguagem facial. Então, como é que a gente faz com que a gente consiga juntar tudo isso para que a gente tenha uma comunicação eficiente e congruente? So, efficient and congruent. And I'm not just talking about English, eu não estou falando só de inglês,
Estou falando também de programação neurolinguística, como é que a gente faz para ter uma comunicação melhor, mais assertiva, para a gente fechar melhores negócios. Eu sempre faço uma pergunta, né, nos meus atendimentos. I always ask a question, and I'll ask this question to you today. Treat people the way you would like to be treated. That is good. Yes, that is a good say. É um bom ditado aí, né? Trate as outras pessoas como você gosta de ser tratado. Todo mundo concorda com isso quando eu falo. E aí eu falo, mas vamos pensar um pouquinho mais profundamente, né? Let's think a bit deeper. And if I ask you another question, so I'm going to ask you yet another question. Então, vou perguntar mais uma coisa para vocês. What about treat people the way people or the way they like to be treated? Então, assim, tratar as pessoas como elas gostam de ser tratadas, né? Então, às vezes, eu preciso ter esse filtro. I need to have this filter to understand how my communication is impacting the other person. I'll tell you something. Eu não sei se vocês perceberam, eu tenho uma velhinha aqui, né? E eu tenho uma outra lá, não dá para ver, mas está ali. Acho que quem está no... aqui tá vendo, tá aqui, ó, ok? Quem tá no LinkedIn, no Facebook ou no YouTube consegue ver, quem tá no Instagram não consegue, mas tá ali no meu altarzinho, deixa eu mostrar para vocês, ó, tá ali, tá vendo? Tem uma velhinha ali. E por que eu coloco isso? Isso, na programação neurolinguística, é uma âncora para mim. Por que é uma âncora? Toda vez que eu acendo aquela velhinha, e a gente já está na live 100, e algumas pessoas perguntam, Cris, por que da velhinha, né? Why do you have a candle there? Why do you have a candle lit at the background? And in all my meetings, I have this candle there. Primeiro porque eu honro o poder do fogo, né? Que é um elemental aí da natureza, mas também porque, o que eu penso? What do I think? Eu coloco aquilo como uma âncora para mim, isso quem entende de neurolinguística sabe do que eu estou falando, é uma âncora para me lembrar de nunca esquecer que o fogo tem o poder de transformação. Então, que as minhas palavras, elas têm o poder de transformar vidas. Porque é isso que a gente faz com o inglês, gente. Transforma a vida, transforma a carreira. Sabe que é uma pessoa sair, às vezes, de um salário X e a gente ter o salário 3, 4 vezes maior? O que isso muda na vida da pessoa? What does this change in the person's life? If people learn how to speak English. A gente já sabe, é dado estatístico, eu não estou falando nenhuma loucura aqui. Quem me acompanha sabe, são dados estatísticos que quem fala inglês no Brasil ganha de 35% a 65% mais, né? Então, a gente faz um leverage com o nosso inglês, um leverage é uma alavancagem com o nosso inglês, e aí a gente usa todas eu não gosto de armas, né? Então eu vou falar ferramentas, eu prefiro, tá? Então a gente usa todas as ferramentas que a gente tem para ter uma comunicação melhor em qualquer língua que seja, isso vai ajudar no português também. This is going to help in Portuguese as well, all right? So I would like to say hello to Dona Clo, welcome, lovely to see you here today. She's on YouTube. We have Francis as well. Hi Francis, nice to see you here. Lovely to have you around, that's great. Tell me what's your aim. Would you like to learn English or Portuguese? Tem gente que fala, tem muitos amigos meus aqui na Inglaterra que falam que estão aprendendo português. A lot of friends they are saying that they learn Portuguese in my lessons as well. And then we have also Edson. Edson, nice to see you here. Então, falando oi aí para todo mundo que está chegando. Eu sei que tem gente que acaba chegando um pouquinho atrasado porque está no trânsito. People are maybe stuck in traffic or something like that, but we are here. E se você estiver ouvindo do carro, né, cuidado aí, presta atenção no volante, então deve estar lá no Insta. Mas quem quiser dar uma olhada nos slides, people who want to see our slides, the slides that we are sharing slides on Facebook, LinkedIn and also on YouTube. Então, para quem quiser ver os slides, estamos lá no LinkedIn, no Facebook e no YouTube, ok? Então, vamos lá. Por que a gente não pode ficar falando can you repeat, please? Because if we ask the person to repeat, the person is going to repeat the same thing over and over again. Então, se a gente pedir para a pessoa repetir, ela vai repetir a mesma coisa o tempo todo. E não é isso que a gente quer, né? A gente precisa fazer com que a nossa mensagem seja clara. Ok? Então, vamos entender aqui como é que a gente faz para perguntar. Então, aqui eu coloquei em inglês, né? If you only ask repeat, please, the person will probably repeat the same sentence in the same way. You still won't be able to understand. Então, você vai continuar não conseguindo entender, ok? Então, as falhas na comunicação, elas acontecem, como eu disse, em qualquer língua. E aí, para a gente melhorar essa comunicação, é sempre importante perguntar. Nas empresas acontecem muito, é o que eu falei para vocês, that's what I said for you today. A lot of companies, they
they have losses of millions of dollars because the communication was not great. E aí, comunicação entre departamentos, né, comunicação entre pessoas, por isso que a gente vai um nível mais profundamente, né, a gente vai deep down e a gente faz a DISC Analysis, para que a DISC Analysis é a ferramenta comportamental, né, mais usada no mundo, nas Forbes 500. Eu sou analista comportamental DISC, e a gente oferece esse trabalho para as empresas, por quê? Porque daí a gente consegue ver o perfil comportamental de cada pessoa, e às vezes depende do nosso perfil comportamental, a gente vai entender também a comunicação de uma maneira diferente de uma outra pessoa, por exemplo, que é influente, uma pessoa que é mais dominante, uma pessoa que é mais conforme, né? Cada um vai entender a comunicação de uma maneira. Então é importante a gente perceber que a gente tem profundidades na comunicação. Eu sou especialista em comunicação internacional, ajudo empresas a se comunicarem com o exterior, né? Ajudo pessoas a ter essa comunicação em inglês. Então, por isso que eu estou trazendo esses elementos da programação neurolinguística, do coaching, da psicologia positiva e também da hipnose, né? Porque eu acabo usando aqui uma linguagem hipnótica com vocês, que é para vocês ficarem aqui engajados na nossa conversa, né? E isso faço com todo o meu amor, com todo o meu carinho, with all my love, with all my heart, because I really believe that we can do better, we can always improve. Our competition is not with other people, is with ourselves. Então, a nossa competição não é com as outras pessoas, a gente compete o tempo todo com a gente mesmo, ok? É ser um pouquinho melhor todo dia. And learning English is part of this as well. Porque quando a gente aprende inglês, a gente consegue ter acesso a novas formas de ver o mundo, porque a gente consegue acessar outras culturas e entender o que é importante dentro dessas culturas, ok? But let's carry on, let's go ahead. Então, vamos imaginar que você não entendeu uma palavra específica daquilo que a pessoa falou, ok? So, it might be that you didn't understand a specific word that the person said, and then you are there trying to understand that particular word. Então, você está tentando entender aquela palavra específica, né? This specific or particular word. E aí, como é que a gente faz, né? Então, a gente pode usar aqui alguns exemplos. Se vocês quiserem tomar nota, if you want to take notes, this is very important. E essa aula é importante, gente, para quem está tanto no básico, nos primeiros níveis, para quem está lá no intermediário, avançado, proficiência, porque a gente usa o tempo todo. Ok? This is a communication that we use all the time. E aí você vai ficando um pouquinho mais ousado. You become a bit daring about using this language. Why? Because you see that it works, you are understanding better, and then you can scale up. Como é que é escalar, né? Fazer essa escalada? Aí você consegue usar uma frase e aí depois você melhora, aquela lá já fica no seu vocabulário de repetição, né, o seu vocabulário ativo, e aí você começa a aprender uma outra. Quando você perceber, when you realize it's also natural and you can just express yourself regularly without interference, ok? Então vamos lá. A primeira que eu separei aqui para vocês, I don't get it, I don't get it. O get, aí muitas vezes falam assim, Cris, mas get não é pegar, né? Então cuidado, sempre falo para meus clientes, cuidado para não ficar traduzindo ao pé da letra, porque o get é um coringa do inglês, a gente já teve essa aula do get, e a gente, o get, ele nesse exemplo em particular, ele está dizendo, ele não está como pegar, né? Mas a gente também não fala no português, nossa, não peguei isso que você falou, não captei, né? É nesse sentido, I didn't get it. So, I didn't get it. Would you mind telling me again? Porque daí a pessoa vai entender que você não entendeu e ela vai explicar o que você está precisando entender. Então, muitas vezes você não entendeu aquela palavra. Sorry, I didn't get it. Can you explain this word, please? Né? Explica essa palavra. Aí a pessoa vai explicar de um outro jeito. E, invariavelmente, isso aí resolve. E o get no sentido de entender, né? Não é no sentido de pegar, tá bom? Another one, sorry, what do you mean by? Essa é muito usada, tá, gente? Sorry or excuse me. O sorry, gente, é sempre mais humilde, né? Você falar sorry. Mas eu trabalho com muita gente que... como é que eu vou dizer? Que precisa impor uma autoridade, né? Então, quando trabalho com presidentes de empresas, CEOs, pessoas que têm aí diretores, gerentes, né? Que às vezes precisa impor um pouquinho mais de respeito, a pessoa não quer entrar numa subserviência, não, I'm sorry, né? Aquele jeito mais coitadinho de mim, né? Mais de vítima. Então, nesse caso, a gente usa o excuse me, ok? Excuse me, what do you mean by? E explicar a palavra. Então, por exemplo, sei lá, estamos lá no Business English, and what do you mean by FOB, por exemplo, né, que é aí uma coisa que a gente usa muito em comércio exterior, e aí a pessoa vai te explicar, às vezes é um acrônimo, né, então acronyms,
nothing is coming to my mind, but let's say ASAP. So we need to do this ASAP. And then maybe this word is not familiar to you. E aí você fala assim, sorry, or excuse me, what do you mean by ASAP? Oh, it means as soon as possible. It's an acronym. Aí a pessoa vai te responder o que é aquilo, tá? Então é importante a gente perguntar dessa maneira, what do you mean by, e colocar a palavra, tá bom? Ok. Uma outra é what does, e aí você põe a palavra mean. Ok? E às vezes é uma informação que você não sabe, né? Esses dias um cliente falou assim, a gente tem um plano, eu não vou falar o nome do plano, senão vocês vão, né, entender, mas vamos supor, Plano América Latina de Desenvolvimento, né? E aí ele falou o nome do plano, e aí eu falei assim, sorry, what does, e falei o nome, mean. Ele falou, oh no, this is the name that we call the operation here. Porque né, às vezes a gente, para nós é muito familiar, mas para outra pessoa não é. Então, às vezes a pessoa está explicando, principalmente isso acontece quando a gente está fazendo abreviações, né? Então, esses dias, for your information, por exemplo, que a gente coloca FYI, porque é o FYI, e a gente coloca FYI, for your information. E às vezes a gente não sabe. Né? Então, colocou num e-mail, seja sempre específico, em currículo também, às vezes a pessoa coloca a sigla, né? Todo mundo dentro daquela empresa conhece aquela sigla, mas será que uma outra empresa fora vai entender aquela sigla? Será que um headhunter vai entender aquela sigla? Será que alguém que vai fazer uma entrevista com você, a primeira pessoa, ela vai entender aquela sigla? Será que o algoritmo do LinkedIn vai te puxar para uma entrevista de emprego se aquela sigla estiver lá? Às vezes não, ok? So, it's important for us to understand that and also ask what does blá 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 mean? Então, o que essa palavra significa? Ou às vezes até um exemplo de informação, né? So let's say sometimes my kids use some words here. I say, what does this exactly mean? And then they will tell me. Esses dias a Pietra falou alguma. Daft. I think the person is a bit daft. Lê, será que é daft? Deixa eu só procurar aqui, gente. Peraí. Daft é meio tonto, assim, bobo, sabe? Mas de um jeito mais jargão de falar. Deixa eu até procurar aqui. Porque eles usam toda uma palavra, como é que eu vou dizer, um vocabulário diferente, né? É informal, eu não uso tanto o vocabulário do inglês informal, tá? E ela falou daft. Daft é silly, foolish, alguma pessoa bobinha, né? E ela falou isso pro Lourenço, você, oh, you're daft, ok? E eu fiquei, sorry, Pietra, what do you mean by daft? Or what does daft mean? E ela falou, mãe, é pessoa tonta, né? Eu falei, não fala isso, don't say that. But it's a bit informal and we are not a walking dictionary. We don't need to be. A gente não precisa ser um dicionário ambulante. Para você que fala, Cris, não tenho vocabulário, esquece essa história. Forget about this, ok? Pergunta. Porque assim você vai melhorar o teu vocabulário, ok? So there we go. Francis, I must learn English. Oh, Francis, welcome, welcome. Where are you from? So if you must learn English, then count on me. We are here for that. Of course, like I'm always translating using English and Portuguese, so you might learn Portuguese as well. Who knows? Who knows? It depends on how you are open for new languages, and I think languages are fascinating. Eu sou apaixonada por línguas, amo aprender, porque nada como você falar com outra pessoa na língua dela, né? Ela consegue se expressar diferente, so the person can express themselves better. E, infelizmente, o português é uma língua difícil, né? Então, nem todo mundo vai conseguir se comunicar com a gente em português, então por isso que a gente precisa aprender inglês, e é essa especialização em inglês para brasileiros, mas também inglês para pessoas de todas as partes do mundo. So, welcome, Francis. Thanks for being here. Okay, so let's see... what was that? Sorry. Essa outra aqui, what was that? E, de novo, né? Tem o jeito de falar what was that, que é esse link na pronúncia, né? Essas pronúncias linkadas que a gente chama what was that. A gente, percebe a minha fala aqui, what was that? What was that? Ok? E aí eu tô fazendo esse glotted T. O que é isso? Eu paro no T, né? Eu não falo what was that. Ok? Então, como você preferir, né? Esse what was that é um jeito mais nativo de falar, né? Mas você pode simplesmente falar what was that? Sorry, I didn't get it. Or, excuse me, what was that? E esse é informal e até um pouquinho mais agressivo, tá bom? This is informal and a little bit more aggressive. So, sorry, what was that? Ok, por isso que eu coloquei até o sorry na frente, porque você já tá pedindo desculpa por ser um pouco grosseiro, né? Ok, vamos para a próxima. Excuse me, I don't understand the word. And then you put the word, ok? Então, so for example, excuse me, I don't understand the word daft, ok?
I don't know, it could be any other word, ok? Então, interessante colocar aqui e pensar nisso, né? Que palavras que você não entende, e para quem já trabalha, né, em inglês ou já tem que se comunicar com o exterior, que palavras que têm aparecido o tempo todo que você talvez precise ficar mais conectado. Essas aí são as que você vai prestar mais atenção porque fazem parte do teu vocabulário de repetição, ok? So they are going to be part of your repetition vocabulary, your active vocabulary. So those words you have to learn, all right? And depends on the your professional jargon as well. So for example, this week I saw two completely different people, okay, from in different fields, ok? Trabalha com imóveis, essa parte mais de imobiliária e tal. O outro cliente, ele trabalha comprando equipamentos para hospital bem importante em São Paulo. So, for a very important hospital in São Paulo. So, the jargon is completely different. Both are doing negotiations, okay? Os dois estão fazendo negociações. Both are negotiating high and lovely contracts, property contracts, or equipment contracts, okay? But then they have different jargons in their contracts, okay? É tudo negociação, mas os jargões são diferentes, ok? So it's important for us to learn our jargons. Então, assim, o jargão teu você vai entender. Numa época eu trabalhei com físico nuclear, eu falei assim, esse jargão é teu. E eu, como sou curiosa, I'm very curious, I love studying, então eu vou estudar o jargão das pessoas para poder me comunicar com elas, né? E é legal porque eu também estou aprendendo enquanto eu estou dando aula, porque o jargão, por exemplo, de uma pessoa que trabalha com seguros é completamente diferente de uma pessoa que trabalha com turismo. So a person who works with insurance is completely different from a person who works with tourism, which is different from a doctor, for example. So it's important for us to understand which jargon we have to use on our daily basis. Those are going to be our repetition vocabulary. Então, esses vão ser os nossos vocabulários de repetição, ok? So, it's important for you to understand that because then you can be more specific when you are learning, ok? Porque, assim, quando você vai para a internet, when you go for internet, there are so many things around. Tem muita coisa, né? Você olha e fala assim, gente, eu nunca vou aprender inglês. Aí a pessoa fala assim, você vai demorar 7 anos para aprender inglês. Será? Por que você não começa a aprender o jargão que você usa? Okay, so important to focus on what you need results, ok? Então foca onde você precisa de resultados. É no seu profissional? Então é esse jargão que você vai aprender, ok? So there we go. And everything comes together, ok? E as coisas vão aparecendo juntas, né? Ok. Aqui, ó, tá tudo bem falar assim, sorry, so sorry, um pouco rude, ok? Um pouco agressivo. Se você falar what, também é agressivo, super agressivo, ok? Não fala isso, ou então, hã? This is also aggressive, is very rude, ok? Então, não faz isso, ainda faz com aquela cara, what did you say? Né? Esse monte de expressão, assim, those expressions and very strong expressions, they are perceived as a little bit rude, okay? So, it's better for you to, be eloquent, be elegant, and then you say, sorry, or excuse me, I didn't get it. What did you say? Or what did you mean by? Sorry, I don't get you. Sorry, what was that? Esse já é um pouco mais direto, não é tão educado. Or excuse me, I don't understand the word. And then you put the word, okay? Alex, are you feeling well? Yeah, I'll be back in 2 seconds. Ok, o Alex tá com um pouquinho de tosse aqui. E eu percebi que ele saiu daqui para não atrapalhar a live. So there we go. But let's carry on. Vamos continuar aqui. Obrigada por todo mundo que está aí. Thanks for everybody who's here. We have Ocudus Academy. Então, se vocês quiserem entrar lá na Ocudus Academy, está aqui o endereço, né? Ocudus.com. Entra lá, dá uma olhadinha nos programas que a gente tem. Todas essas lives estão lá na plataforma como referência. All those lives are there in the platform for you to learn English the easiest way, the best way, okay? So there we go. This next slide is about clarifying the information. Então, esclarecer a informação. Quem tá aqui no Insta, gente, obrigada por estarem aí. Thank you. Mas só lembrando que no Insta eu não consigo compartilhar os slides. Então, se você quiser ver os slides lá no Facebook, LinkedIn or YouTube, ok? Mas vamos lá. Imagine that you didn't understand because the person was speaking really very fast, ok? Então, às vezes, né, a gente falou isso na aula de pronúncia, né, do Richard Caldwell, que é um importante autor aqui. Ele fala mais de pronúncia, né? Ele tem o canal Speech in Action. Muito bom o canal dele. E o que ele fala, né? Que a gente tem lá o greenhouse,
que é como se a palavra is like the word would be isolated, but we don't really have isolated words in communication, ok? A gente não tem as palavras isoladas na comunicação, elas vêm acompanhando outras palavras, né? E aí elas formam frases, idiomatismos, jargons and whatever, ok? And then we have the garden. E o que é o garden? Onde a gente pega as palavrinhas ali bonitinhas, coloca juntas, a pronúncia é super bonita, né? É tudo bem separadinho, tudo bem colorido. Então, esse seria a metáfora aí do jardim, né? Mas o que a gente tem, na verdade, what we have, in fact, is the jungle. What is the jungle? It's people talking in many different ways, many different accents. Então, tem a pronúncia ideal, que é a received pronunciation, que eu falei para vocês, né? Que é a pronúncia lá dos monarcas, né? Da rainha. Deus a tenha, God bless her heart. Então, essa é a pronúncia mais clara, é a pronúncia mais fácil da gente entender, mas nem todo mundo tem essa pronúncia. Not everybody has the same pronunciation, okay? So it's important for us to understand if we are being eloquent, se a gente está sendo eloquente quando a gente está falando. O que é isso? A nossa comunicação, ela tá boa. Às vezes, estava falando desse cliente, né? Às vezes eu engato aqui numa quinta e vou embora, né? So sometimes I speak really fast, and then people say, Chris, slow down, please. Chris, I can't get you. Ainda mais os clientes que eu atendo lá 6:30 da manhã no Brasil, né? O povo tá acordando, né? Tá cheio de buggers in the eyes, né? As remelas aí. E aí a pessoa vai abrir os olhos, assim, e eu já tô lá falando super rápido. A pessoa, hey, hang on a second. Can you speak slowly, please? Can you slow down, please? O slow down, phrasal verb, tá? Então pode falar mais devagar, por favor. E aí usando os modais, né? Lembra que a gente teve uma aula só dos modais? Can, could, would. Então, aqui, para você ser bem educado, could you slow down, please? Could you speak a bit slowly? Ok? Could you speak more slowly, please? O more slowly também pode ser, né? Então, aqui tem exemplos de frases que você pode usar. Could you repeat a bit slower, please? Então, você pode repetir, mas um pouco mais devagar, porque às vezes você não entendeu a pronúncia mesmo, né? Acontece muito, esse final de semana, this weekend, we went to Birmingham. A gente foi para Birmingham, Solihull, acho que era o nome do lugar, né? Mas vamos deixar Birmingham, porque é na área ali de Birmingham. E lá eles falam um inglês totalmente diferente, é um inglês mais cantado. Até falei isso com vocês na aula passada, né? Que a gente estava falando lá do hotel. E a gente percebe esse sotaque diferente. Então, às vezes, não era tão fácil de entender, né? E aí, era isso, né? Sorry, I don't get you. Sorry, I didn't really understand what you said. Can you repeat, but a bit slower? Ok? E aí a pessoa vai responder, ela vai entender que você está fazendo um esforço para melhorar a comunicação. Ok, another one, sorry, I don't understand, or I don't get it, I don't get you. Can you repeat a bit slower, please? Então, esse é um jeito de falar quando a pessoa está falando muito rápido. E, gente, isso é super importante. This is very important. Why? Porque o nativo, principalmente, native speakers, normally, they are not aware of the difficulties that we face when we are learning a second language. Então, às vezes, eles não estão tão atentos, né, tão conscientes da dificuldade que é aprender uma outra língua. Porque normalmente o nativo do inglês, ele não precisa aprender outra língua. Normally they don't have to learn another language, especially here in Europe, because a lot of people speak English, so then they just use English and they assume that you have to understand. Então eles assumem que você tem que entender e que você vai entender, né? E aí, às vezes eles nem percebem que você não entendeu. Então cabe a nós, assim, né? Sorry, English is not my first language. Can you slow down, please? Or excuse me, English is not my first language, so would you mind slowing down, please? Ok, e aí a pessoa vai se ligar, ela vai entender. The person is going to understand that the communication has to be a bit slower, ok? E por que isso acontece, né? Porque eles não têm, às vezes, talvez essa empatia. So sometimes they don't have this, they are not so empathetic in this way, ok? Então é importante a gente pontuar isso, ok? E uma outra coisa que eu sempre falo para os meus clientes, né, é que às vezes a pessoa vai falar, se você não esclarece a comunicação, if you don't clarify the communication, then you're gonna be in trouble, ok? Mas vamos lá, let's go, because we have a lot of things to discuss still. All right, so there we go. Imagine that you didn't understand because you couldn't hear. E às vezes acontece, né, tá um barulho, eu não consegui ouvir, tá tendo, sei lá, tá na rua e tá tendo uma obra, ou tinha criança correndo, gritando, ou tá no escritório, né, um escritório de telemarketing, tem um monte de gente falando junto. So there are many problems that could come, and maybe there are kids around, or maybe it's a noisy street, or maybe you are in a busy office and everybody's speaking at the same time, so you can't understand the other person. So then there are ways for you to say that as well, ok? Então você vai ter jeitos de pedir para a pessoa
esclarecer a comunicação, porque de repente você não ouviu. No telefone isso acontece muito, né? Às vezes tá crackling ali, the call is crackling a bit, or your voice is crackling a little bit, ok? Então a voz está vindo distorcida, né? So it's important for us to say that as well. Gente, estou indo muito rápido aqui para quem está aqui na aula, for those who are there following us. Am I so fast? Am I going so fast? Ana, nice to see you here. A Bel também tá aí. Nice to see you, dear. Ok. Tá muito rápido, tá ok? Estão conseguindo acompanhar? Are you able to follow? Para quem já está mais avançado, acaba acompanhando mais o inglês já direto, né? Para quem ainda está mais no iniciante aí, tá melhorando aí o inglês, consegue pegar alguma coisa pelo contexto, you can get a lot of things by the context, so there we go. Aliás, context is everything, ok? Então vamos lá. Não consegui ouvir direito. Sorry, I can't hear you very well. Sorry, I can't hear you very well. Algumas vezes as pessoas falam, sorry, I can't listen you very well. Só que o listen não pode ser usado nesse caso, tá? A pessoa vai te entender, vai. The person is going to understand you, of course, if you say, sorry, I can't listen to you. Mas eu não posso, quando eu não tô escutando, é porque eu não quero escutar, eu não quero prestar atenção naquilo que você está falando. Mas o hear é quando eu não consigo te ouvir, porque tá barulho, porque tem algum ruído na comunicação. There is a noise in the communication, okay? So, sorry, I can't hear you very well. Ok? E aí como é que a gente fala I can't hear you very well? Não precisa falar I cannot hear you very well or I can't hear you very well. But you can say sorry, I can't hear you very well. Ok? Can you speak up, please? Speak up. O speak é o verbo, né? O up é uma partícula prepositiva, então esse é um phrasal verb. Speak up quer dizer falar mais alto, não é falar para cima, tá? A gente não tenta traduzir isso ao pé da letra. Então, can you speak up, please? Can you speak up, please? E aí já vai dizer que a pessoa está falando baixo, ok? Would you mind speaking up a bit, please? Would you mind speaking up a bit, please? Você se importaria, né? Esse would you mind é você se importaria. Would you mind, ok? Can you say that a bit louder, please? Você pode falar mais alto? Can you say that a bit louder, please? Então, essas são todas maneiras de você pedir para a pessoa falar mais alto, porque você não está conseguindo escutar, ok? So, there we go. Let's go for the next one. Any doubts up to this point? Alguma dúvida aqui, gente? Any doubts? I assume that you are doing well, ok? Então, vou assumir aqui que tá tudo bem, que vocês estão indo bem. Ok. Imagine that you understood nearly everything, ok? But you need a little bit more information. Então, às vezes, você entendeu, né, o contexto, você entendeu do que a pessoa tá falando, you got the gist of what the other person is talking about. Então, você pegou ali o gist, né? Gist é o contexto, você pegou o panorama, né, daquilo que a pessoa tá falando, mas tem alguma coisinha ali que ainda tá misunderstanding, né? Ainda tem alguma coisinha ali que você não entendeu completamente, e aí você pode, né, dizer excuse me or sorry, I didn't quite catch that, I didn't quite catch that. O catch é pegar também, mas o pegar no sentido de entender, tá bom? It's catch, it's in this way, não é o pegar no sentido de pegar fisicamente, ok? So it's not catching in the physical, in the way of physically getting something, all right? So catch in this way is the same as get, talking about understanding. Então, falando de entendimento, né? Então, sorry, I didn't quite catch that. O que é essa palavra quite, né? Se eu falar para você, oh, your English is quite good, what do I mean? Okay. Oh, this is quite bad. We need to think about it and we need to organize this in a different way. Então, se eu falar essa palavra quite, o que ela está dizendo? Ela parece muito, as pessoas usam muito e tem gente que se confunde com isso, né? No português, a gente usa, essa palavra seria traduzida como bastante, ok? Eu não gosto muito da tradução porque o bastante no português, a gente normalmente vai usar no sentido positivo, ok? Então, por exemplo, seu inglês é bastante bom, né? Mas a gente não vai falar essa situação está bastante ruim, né? Não combina. Então, esse quite, ele, né? Eu não gosto de colocar a tradução. I don't like to put the translation. I prefer you to understand the context where it's gonna come, where this word is normally would appear, né? Então, onde que essa palavra normalmente vai aparecer. Então, quando eu falo quite, seria esse bastante, mas pode ser tanto por positivo quanto negativo, tá? So, I didn't quite catch that. Eu não peguei isso bastante, né? Eu não entendi completamente, ok? Another one, excuse me, I didn't get that. Oh, excuse me, I didn't get that. Can you just explain what you mean? Você pode explicar o que você quer dizer?
Okay, another one, could you please give me some more details? Essa é clássica para usar no Business English. Não tô entendendo, tô lá no telefone, porque o que vai acontecer? Às vezes a pessoa falou e você não pegou imediatamente, ou assim, às vezes acontece. Sometimes it happens to me. I answer the phone. Eu tava procurando meu telefone, mas tá aqui, né, no Instagram. Ok, então eu atendo o telefone e aí a pessoa começa. Blá, 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 eu falo, meu Deus do céu, não tava nem preparada para ouvir inglês, tava aqui estudando, tava fazendo outra coisa, né? E às vezes a pessoa começa a falar, né? E aí eu não vou, né? Eu falo assim, opa, calma, deixa eu me concentrar no que eu tô fazendo aqui. Let me concentrate. So then I normally we use that. I said, well, can you give me some more details? Which company you're calling from again? So who would you like to speak to? What is this call about? E aí você pode ir fazendo perguntas, mas não tenha medo de perguntar. Don't be afraid of asking, okay? There we go. Can you explain that again, please? Então a pessoa acabou de falar, blá, 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 e você, ai meu Deus, nossa, can you explain that again? Aqui em casa a gente fala, mistura muito, né, inglês e português. Talvez aconteça isso no lugar que você trabalha também. By the way, some of my clients, they work in multinational companies and they work in different environments, okay, where there are people from all around the world. Então já aconteceu, né? E acontece muito, principalmente aqui na Inglaterra, né? Você vai trabalhar numa empresa, you're gonna work for a company, and in this company you have like a lot of people from different backgrounds, different countries, porque aqui Londres é muito cosmopolita, né? Então tem gente de toda parte do mundo. London is very cosmopolitan, so there are people from all around the world, ok? Então aí o que acontece? Às vezes você tá ali na conversa, e aí a pessoa ela mistura, sabe, inglês com espanhol, com português, com francês, cada um tenta entender de um jeito, é aquela da Babel Tower, né, a Torre de Babel mesmo, tá? Então, daí, nesse caso, esse can you explain that again, funciona muito bem, tá? E aqui eu falei, né, para vocês, aqui minha casa é bilíngue, né? Às vezes eles estão falando inglês, eu quero que eles falem português, então às vezes a Pietra vem e ela fala, mãe, blá, blá, e eu tô esperando que ela fale português, ela fala inglês, e eu falo, what did you say? Can you explain that again? Então é importante a gente perceber que dependendo do ambiente, depending on the environment, we are going to use this quite a lot. Esses dias um cliente meu, ele estava numa convenção, he was participating in a meeting, it was a convention, an online convention, and everybody was kind of not talking at the same time because people had to raise their hands in order to speak, eles tinham que levantar a mão, né, para poder falar. Mas ele falou assim, nossa, Cris, cada um tem um sotaque, né? Então, na hora que a pessoa da Índia começou a falar, eu não consegui entender algumas coisas, I couldn't get a few things, but then another person asked. Então, ele viu que uma outra pessoa perguntou, né? Parece que, acho que, se eu não me engano, era a pessoa que estava na Espanha, perguntou, e aí o rapaz explicou, né? Então, assim, é interessante a gente perceber que cada vez mais as pessoas no mundo inteiro, elas vão se reunir e a língua em comum vai ser o inglês. So we're going to realize that even more, and this is going to become even more common. People are going to get together in meetings, online meetings, and then people need to communicate in English, and misunderstandings can happen, ok? Porque tem a ver com cultura, tem a ver com apresentação, tem a ver com pronúncia, it has to do with culture, it has to do with pronunciation, it has to do with the type of presentation, the context. So it's important for us to know how to ask questions. Então, perguntar, né? Porque é melhor, it's better to understand what you're talking about than to maybe close your computer or leave a meeting thinking, oh, I didn't really get, I don't know exactly what we have to do. Então, sempre é bom esclarecer, ok? So, there we go. Next one. Imagina se você não está seguindo a linha de raciocínio da pessoa, como eu falei para vocês, né? Imagine that you are not following the line of thought of the person. And then you go just, wow, why is this person talking about this? Porque na conversa, gente, quando a gente está conversando, when we are speaking, sometimes we are using some kind of language and we are talking about a subject, ok? Se inglês não é sua primeira língua, de repente mudou o assunto, mas você ainda está lá tentando entender aquele assunto de antes. Quantas vezes, how many times, você senta numa mesa para conversar com alguém, you sit in a table to talk to someone, e aí as pessoas começam a falar, de repente tem um assunto diferente. Eu uso muito essa técnica com os meus clientes. I use this technique quite a lot with my students. What it is just to break the context. Isso é quebrar o contexto, é falar de uma coisa que não tem nada a ver para ver se a pessoa consegue acompanhar, to see if the person can follow. Porque na comunicação, gente, a nossa comunicação ela não é linear. Our communication is not linear in a way. Então, às vezes eu estou falando de abacaxi na minha aula e eu trago um limão. E aí eu vejo se a pessoa consegue entender.
porque eu mudei de assunto completamente, mas eu faço isso propositadamente. I do that on purpose. Why do I do that on purpose? Because I want to know if the person can follow many different kinds of subjects. Qualquer assunto que venha no teu caminho, você vai saber entender, ok? Let me say hello to Tati there, to Leo. Oh, Leo, my dear, I miss you. Okay. Okay, Dirce, you are there. Nice to see you here. Thank you, thank you. So there we go. Então, quando a gente não está seguindo a linha de raciocínio da pessoa, sejam bem-vindos, chama aí seus amigos, call your friends to participate in this live. Então, quando a gente não está acompanhando o que a pessoa está dizendo, né? Então, de repente, eu dei aquela moscada, I snoozed a bit in a meeting, né? Dei aquela pescada assim, e aí mudou o assunto e eu onde eles estão agora? Do que eles estão falando, né? Então você pode dizer, excuse me or sorry, I'm not following you. I don't, sorry, I lost a little bit, I got lost a bit, ok? Então você pode dizer isso, or I didn't really get what you said last, né? Não entendi o que você falou por último, ok? Wait a second, I'm a bit lost. Oh, wait a second, I'm a bit lost, né? Então assim, nós já estamos falando de outro assunto. Are you in another subject? My goodness, I was there, the first subject still, I was thinking about it, ok? E nenhum problema, porque a gente faz isso no português também. Quantas vezes a pessoa está falando com você, aí ela soltou uma coisa, você começa a pensar, seu cérebro começa, your mind starts to think about what the person said, and then the person keeps talking, and then you are still in the first information that you received. This is not a problem if it's in our mother tongue. Não é problema se está na nossa língua materna. Mas quando está em outro idioma, a gente acha que o problema é que a gente não sabe inglês, mas não é. Às vezes mudou de assunto muito rápido. Sometimes it's because the subject changed very fast or very quickly, ok? Então, é legal. Wait a second, I'm a bit lost, ok? What are you talking about, ok? I'm not sure I understand what you've just said. I'm not sure I understand what you just said. Aqui a gente está usando, né, o presente perfeito, né? Eu não tenho certeza que eu entendi o que você acabou de dizer, né? So I'm not sure if I understand what you just said, ok? Você pode usar o if or I'm not sure if I understand what you have just said, ok? Que você acabou de falar, porque às vezes ficou confuso mesmo, ok? And then, sorry, what are you talking about? What are you on about? Então, você pode falar, what are you talking about? What are you on about? Nesse caso, é engraçado aqui porque esse aqui é um pouquinho mais informal, tá? É tipo, nossa, do que você tá falando? Ok, so sorry, what are you talking about? What are you on about? Ok? Então, você pode usar essas duas. Ernesto, querido, how are you? I hope you're well. Traveling. Gente, se quiserem viajar ali pelo deserto do Atacama, de moto, chama o Ernesto, o Tuto Rossi Mototurismo. Ele faz turismo com motos. Um dia a gente ainda vai, tá, Ernesto? Deixa as crianças crescer um pouquinho, que a gente pode ficar aí uns 20 dias viajando e a gente vai com você, ok? Muito legal. Well done. Nice to be here with you, ok? Eu sei que você acaba usando mais o espanhol, mas sei que às vezes você acaba gastando seu inglês aí também, né? So thanks for being here, ok? So there we go. Let's go for the next one. Se você estiver no telefone, tenta anotar o que a pessoa disse, okay? So if you are on the phone, it's good to take notes. Why? Because sometimes we are there, we think that we are understanding everything, but then it's important for us to take notes to see if we are following, ok? Para ter certeza, para perceber se a gente está acompanhando mesmo o que a pessoa está falando. Você pode colocar em bullet points. You can put in bullet points or topics, ok? Hello, good night, Ernesto. There in Brazil. Are you in Brazil? No, where are you? I saw that you were traveling, but I'm not sure if you're still traveling. Né, o Ernesto aqui, a última vez que eu vi, que eu estava acompanhando lá no Instagram dele, ele estava viajando, estava ali no deserto do Atacama, comendo uma comida deliciosa, by the way, eating a delicious food, by the way. So that's why we learn English as well, yeah, for us to travel. Então a gente aprende inglês também para viajar, né? Então, vamos dizer que você está ali no telefone, precisa entender melhor. Então, você pode colocar algumas dicas para a pessoa. You can give some clues to the other person to tell them that you are not completely understanding what they're saying and you're gonna take notes. Então, aqui, ó. Can you hold on a second while I get a pen? O que isso já diz, né? Você pode segurar aí um pouquinho, pode esperar aí um pouquinho que eu vou pegar uma caneta. So, could you hold on a second while I get a pen? Você pode segurar aí um pouquinho?
Eu vou pegar uma caneta. O que isso indica? Eu vou precisar anotar e você vai precisar falar mais devagar, ok? So this is a nice way to say. Another one in the same line, né? Com as mesmas linhas aí, mas um pouquinho diferente. Please, hang on a second. I need to take notes. Hang on a second. Wait a minute. I need to take notes, okay? Always use please. That's nice, okay? Could you spell that for me, please? O spell, gente, é o soletrar, né? Você pode soletrar quando a gente está pegando endereço, super importante, endereço de e-mail, informações mais específicas, uma palavra mais específica. Could you spell that for me, please? O nome das pessoas, né? A gente não quer errar os nomes. E aí você vai ter que saber o alfabeto, né? Lembra que eu falei para vocês que uma vez eu participei de uma entrevista de emprego e eu tinha treinado todas as possíveis perguntas que o recrutador podia fazer. I trained all the possible questions the recruiter could ask me. But then the first question was, the guy said, oh, hello, we were on the phone. Era uma entrevista por telefone. And then the guy said, oh, can you please spell your email address? So then after this meeting, I'm going to send all the information through to you online. Via your email. Aí eu não tinha estudado isso. Aí eu comecei I or E, né? Porque o E e I para brasileiro a gente confunde muito, né? E aí o cara já, na hora, the guy said, oh, if you cannot even spell your email address, you're not the person for the vacancy. Desligou o telefone na minha cara, né? Então eu sempre conto essa história, porque às vezes a gente acha que aprender a soletrar é bobagem, mas não. A gente precisa aprender a soletrar, inclusive usando o alfabeto da NATO, né? Que é a United Nations, é o North Atlantic Treaty something, eu não lembro exatamente qual foi o tratado que eles assinaram, mas é esse tratado e virou a NATO, né? Então a gente usa o alfabeto. Como é que é esse alfabeto? A for Alpha, B for Bravo, C for Charlie, D for Delta. Então você tem esse tipo de spell, né? Você vai soletrar usando isso. Isso é super importante. This is very, very important for everyone that has to communicate internationally. Don't think that this is silly to learn. Não pensa que isso é bobagem aprender, tá? Porque às vezes tem gente que fala assim, nossa, Cris, mas eu vou aprender a soletrar, vou aprender alfabeto. Nossa, é muito mobral para mim, né? Muito básico. Mas aí chega lá, faz que nem eu, perde a oportunidade, miss the opportunity because you don't know how to spell a name. All right, imagine how difficult this would be. Alex, would you say something? Yes, sorry. Oh, I'm sorry, guys. North Atlantic Treaty Organization. Yes, North Atlantic Treaty Organization, e esse é um acrônimo, né? Esse, na verdade, é um inicialismo, tá? O inicialismo, gente, é quando você consegue falar NATO, for example. Então, você consegue transformar aquele acrônimo, né? Aquelas letrinhas numa palavra. A gente fala NATO alphabet, that would be, instead of saying national... No, como é que ela é? North Atlantic Treaty Organization, ok? Ok. Então, é importante a gente perceber que tem acrônimos que a gente nem sabe o que significa, né? Então, falar NATO, é alguma coisa das Nações Unidas, é alguma coisa assim. United Nations is something different, by the way, ok? Mas a gente usa o alfabeto da NATO. Por quê? Porque era assim que as pessoas tinham que se comunicar, é assim que as empresas aéreas se comunicam, empresas de logistic companies, freight forward companies, travel companies e business in general, ok? É assim que a gente se comunica, ok? I need more details about. Então, se você não entendeu, precisa de mais detalhes. I need more details about this operation. I need more details about this project. Can you send it via email? Can you just please go through with me? Você pode, né, dar uma olhadinha aqui comigo? Ok, let me just check if I got what you've said. Esse aqui é um jeito de parafrasear a pessoa, to paraphrase the other person. Então, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Let me just check if I got what you just said, ok? Então, isso é super importante, gente, esclarecer a comunicação, principalmente para quem trabalha com negócios internacionais. Não pensa em deixar só por conta, né, daquilo que você vai lembrar depois, porque tem muita coisa acontecendo no seu cérebro. There are many things happening in your brain when you are speaking English. Believe me, when you are using
a second language, okay? So it's important to take notes, it's important to clarify the information, it's important to paraphrase, to see if what you understood is exactly what the other person is trying to say, all right? So it's important to do that. Então, importante, lembra que eu não estou indo só no inglês, a gente está, né, descendo para níveis mais inconscientes da comunicação. We are going down to unconscious levels of communication. Remember, everything communicates, all right? So it's important to go through it. Ok, e já estamos aqui, né, já quase no finalzinho da live. We are going towards the end of our live sessions. Did you like it? Are you enjoying it? Vocês estão gostando, gente? Estão aprendendo? Are you learning? I hope you are learning from this. I'm sure you are. Tenho certeza que tem coisas aí, uns pegam alguma coisa diferente, né? Alguns acham isso interessante ou aquilo interessante, mas é importante trazer todas essas informações, né? Para que você fique atento com a sua comunicação. So then you can be aware of your communication, all right? So there we go. Here are some examples that can cause a lot of confusion when we are speaking English. Lê, acho que você saiu aqui, o óculos saiu. Acabou a bateria. Oh, sorry. Quem estava no óculos, a Cris está gostando. Well done, Cris. Depois eu te mando esses slides, tá? A Cris, uma querida, minha cliente aí, maravilhosa, que confia aí no meu trabalho. Thank you very much, Chris. Okay, there we go. So other examples that cause confusion. Thanks for telling me that you are enjoying. And yeah, Cris, a gente já teve algumas aulas, né? A gente já trocou bastante, mas ela começa oficialmente, que eu estou em férias essas semanas, né? Essas 2 semanas, mas a gente começa oficialmente logo depois das minhas férias. Eu ia viajar, I was supposed to travel. I was thinking about going to France, but then I told some people, eu falei para alguns de vocês que aqui na Inglaterra a gente está com um problema, we have a housing crisis, então os aluguéis estão, né, estão muito altos, the rental prices are crazy here, and because of that we decided not to travel to save a bit of money because we don't know what is going to happen. Então a gente não sabe se vai ter que comprar um apartamento aqui, se a gente vai ter que dar uma entrada muito alta para poder segurar uma casa, porque para cada casa, for each house that is available on the market, então para cada casa que está disponível no mercado, existem mais de 25 aplicantes, pessoas aplicando, people applying for renting that property. E aí, quando a demanda está, né, alta e você tem poucas propriedades para aluguel, os preços aumentam muito. So we decided not to go anywhere. We decided just to hold on a bit because you know, there is this how can I say, this tension in the air. A gente tem essa tensão aqui no ar. E a casa que eu moro aqui há 16 anos, né? Minha família, a dona da casa, the landlady, asked the property because she wants to sell it. Ela quer vender a casa, então a gente está vendo as nossas opções. We are checking our options. Então, era para estar de férias, não tô, então só para avisar para quem, os meus clientes aí particulares, eles sabem que, né, tô essa semana aí meio que descansando e estudando também para minha prova, studying for my test. I have some tests to go through on Saturday and Sunday. Eu tô fazendo um outro curso, um refreshment, né, refreshment course here for coaching and neurolinguistic programming, positive psychology, counseling, porque eu gosto dessa área, né, I like this area. Então, eu estou fazendo esse refreshment course e essa semana eu tenho as provas. So, you know, fingers crossed for me, everyone. Tomorrow I'll study like crazy. Ok, então vamos lá, vamos ver o que causa confusão aqui, né, em termos de comunicação. Números, gente, número. Nossa, eu tenho uma cliente, one of my clients, agora ela já não é mais minha cliente, que já aprendeu a falar inglês, né? Mas ela acompanhava o marido, eu sempre dou esse exemplo também, ela acompanhava o marido nas viagens internacionais. She used to follow her husband in international trips, and she was afraid of speaking English, and one day they were in America, and then when they arrived in the hotel, they decided to order a pizza because it was a bit late, the restaurant of the hotel was already closed, so then they decided to order a pizza. So they called the delivery company or the pizza company, and they placed an order, né? O marido dela, que sempre falava inglês, ele, né, placed an order, eu não sei nem como falar isso em português, mas ele fez a ordem, né? Fez o pedido, place an order, né? Fazer pedido, eu tentando traduzir aqui para o português. So he placed an order, and then the company said, oh, it's going to take about 40 minutes, né? Falou, vai demorar uns 40 minutos. Só que nisso, o delivery chegou antes, the delivery arrived a bit earlier, e ela desceu no lobby do hotel para pegar a pizza, né? E aí pagou lá a pizza,
E subiu, e aí quando ele saiu do banho, ele falou, nossa, que linda, tá falando inglês, né, já tá se virando, how cute, you're speaking English and everything. Ok, e aí estão lá comendo a pizza, os dois, né, no hotel, já meio tarde, e ela falou assim, essa pizza tá uma delícia mesmo, né, só que eu achei tão cara, amor, essa pizza, ela falando com ele, né, ele falou assim, cara não, $16 é o preço. Aí ela, $16? Oh dear. Aí, né, porque na verdade ele falou assim, não, $16 é o preço. Aí ela, oh. Aí ela percebeu que o driver tinha falado $16, 16, ela entendeu 60, ela pagou $60 na pizza. E nos Estados Unidos, não sei quem já foi para lá, mas sabe como é que é, né? Você dá o dinheiro e eles não te dão o troco, né? Já aconteceu isso comigo. Você dá o dinheiro, eles acham que é gorjeta, porque lá as gorjetas são boas mesmo. The tips are good and they are very generous, ok? E aí, acho que o driver pensou que aquilo era gorjeta, né? Porque ela deu uma nota eu não sei se ela deu uma nota de 50 e mais 10, eu não sei direito qual que foi. Eu sei que ela pagou $60 na pizza porque ela entendeu 60 instead of 16, ok? E aí o marido dela ficou muito bravo porque ele achou que o driver tinha se aproveitado, né, do fato dela não falar inglês, e é verdade, this is true. Ligou para a empresa, fez um escândalo, fez o driver voltar, e ela falou, Cris, eu queria morrer. I wanted to put my head in the ground, ok? Ela queria colocar dentro do chão ali, porque ela ficou muito sem graça. E ela falou, depois disso ela se tornou minha cliente, she became my client, because she didn't want to go through this situation. So it's important always to verify, porque tem números muito parecidos, né? Então, 60, 16, 18, 80, ok? 18, 80. Então, sempre pergunta, 18 as in 18, 18 or 80 as 80, sempre pergunta, ok? O 80 também parece, eu lembro que uma vez eu fiz um delivery aqui na Guernsey Islands, e eu trabalhava com equipamentos aqui, e a moça tinha uma pronúncia bem diferente, the pronunciation, the accent, and then she said 18, como é que era? 18A, 18A, que era 18.8, mas eu entendi porque não fazia sentido na minha cabeça 18.8, ok? Para mim era 18A, e eu mandei. Só que a gente pagava de frete at the time, it was 120 pounds only for the delivery, ok? Porque é uma ilha que fica aqui, acho que entre a França e a Inglaterra, né? E aí o driver lá, ele me ligou, sorte, lucky me that he called me, the driver called me, and then he said, look, I can't find this place. And I said, well, let me just call the customer. So then I called the customer and said, no, I didn't say A, I say 8. And I was like, oh, 8 as in the number. And he said, yeah, A as in the number. E eu, nossa, A and 8, para mim era muito parecido, né? Então, cuidado, sempre verifica, tá bom? So, for example, this is a registration plate UKPL8TE, ok? Aqui poderia ser um A, né? Se a pessoa está soletrando para você, de repente você pode, né, ter problemas. Esse é o NATO Alphabet, para quem usa inglês o tempo todo, precisa soletrar, precisa dar endereço de e-mail, tem aí essa colinha do seu lado. Aqui não sei se dá para ver direito, gente, mas é aqui, ó, A for Alpha, B for Bravo, C for Charlie, é só colocar aí na tua internet, coloca NATO Alphabet e vai aparecer para você, tá bom? Então isso aqui é importante saber. Se você não sabe, trabalha com inglês o tempo todo, deixa uma colinha do lado da sua mesa ou dentro da gaveta, ok? Put it there, alright? It's gonna help you to communicate. Nossa, gente, agora que eu vi que já passou um tempão aqui da live, já passei 1 hora, né? Mas tá num papo tão bom, it's good here. Ok, so there we go. E uma outra coisa é a gente não ser agressivo na hora de falar inglês. Já falei para vocês, né? Como é que você fala isso? Usando a modalidade, lembra? Né? O inglês, ele é uma língua que usa mais a modalidade. O que é a modalidade? São os verbos modais, the modal verbs, which are would, could, can, may, might, will. Então, todos esses verbos, eles vão dar essa característica um pouco mais flexível para a língua. Aqui eles não usam o imperativo como a gente usa em português, so here they don't use the imperative form as we use in Portuguese. So, for example, in Portuguese we use a lot of imperatives. So, for example, oh, give me some water. Me dá um pouco de água, né? E a gente dá aquela risadinha, um please no final. No inglês não acontece isso. Se você falar isso, você está dando uma ordem. If you say this way, you're going to be giving an order and people are going to misunderstand you. Eles
vão achar que você está sendo grosseiro, agressivo, ok? So they're gonna think that you are being rude, aggressive. So try not to be misunderstood, ok? Tenta não ser um mal entendido ou não ser mal entendido por causa da cultura, né? Então, cuidado para não usar o imperativo para dar entonação com aquele sorrisinho please no final, isso não funciona. Tem que usar os modal verbs, já falei para vocês, né, sobre isso na aula passada, porque isso também causa confusão na comunicação. This cause confusion in our communication, ok? So I think that's all that I had to pass to you today. Era isso que eu tinha que passar hoje para vocês na nossa live número 100. Então, assim, obrigada por estarem aqui. Lembrando, né, que a gente tem acesso gratuito à plataforma por 14 dias. E aí, se você quiser entrar lá, dar uma olhadinha no que a gente tem. Leia, conseguimos fazer uma promoção para quem ficou até aqui, até agora? 50% de desconto, dá para fazer isso? Se entrar em contato com a gente por e-mail, dá. Ok, mas tem que entrar em contato comigo por e-mail, tá, gente? Eu vou dar o Cris. Ok. É melhor, ócudos, como é que escreve, né? Coloca aí, tá aqui, ó, escreve OKUDUS, ócudos@ócudos.com, entra lá, fala que você estava na live, 50% de desconto para você ter acesso à plataforma, tá bom? Sounds good, right? Ok? Mas de qualquer maneira, você tem 14 dias de acesso gratuito, se você quiser só testar, a gente tem muita coisa lá, we have a lot of things there, and for you to learn the real English, the English that is used daily, ok? Então, o inglês que é usado todo dia, o dia a dia do inglês, o inglês para business, inglês para negócios, inglês para viajar, inglês é inglês. Claro que eu tenho uma pegada mais business, porque esse é o meu background, this is my background. I studied marketing, I worked in multinational organizations, I like organizational psychology, I like coaching, positive psychology, I like all those things that has to do with behavior. Então, todas essas coisas que tem a ver com comportamento, né? Então, o meu background é mais empresarial, é mais industrial, né? Então, eu acabo puxando para esse lado, mas inglês serve para tudo. English, you are well equipped if you are speaking English, ok? Então, muito obrigada. Obrigada, Ernesto. Nice to see you here. Thank you very much. E não esquece de compartilhar lá, compartilha com as pessoas que vocês conhecem, né? Quem precisa aprender inglês. Nós estamos toda quinta-feira aqui, gente. Toda quinta-feira. Faça chuva, faça sol, estamos aqui, a não ser que dê um blackout, né, um power cut. Aliás, teve power cut aí no Brasil esses dias, né? Mas só se tiver alguma coisa assim, uma tempestade, alguma coisa que não dá para a gente estar no ar, mas se não, a gente está aqui toda quinta-feira, tá bom? So, thank you very much. Gente, tem alguma dúvida? Alguém ficou com alguma... eu tento falar bem mastigadinho, né? Mistura aqui inglês e português. Aí tem gente que fala assim, Cris, nossa, quando eu percebo, eu estou entendendo inglês, né? Porque eu uso o subconsciente, eu uso essa linguagem hipnótica. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente está aqui toda quinta, a Cris está agradecendo. Cris, it's my pleasure. Eu acho que é um jeito da gente devolver para o mundo, né? It's a way for us to retribute to the world everything that we get, all the blessings. Então, todas as bênçãos que a gente recebe, né? Eu tive a oportunidade muito jovem de vir morar aqui na Inglaterra. Aliás, quando a gente terminou a faculdade, né, Cris? A Cris, a gente estudou junta no Mackenzie. E logo quando eu vim, eu lembro que eu tinha me formado há pouco tempo. E eu estava trabalhando na indústria farmacêutica. I was working for the pharmaceutical industry, and I had an opportunity to come here for 1 month. Foi um mês assim que eu vim para estudar em Cambridge. E eu lembro que eu economizei todo o meu salário para vir, né? E aí depois eu falei, daqui 1 ano eu volto. E aí depois de 1 ano eu tinha um carro que a empresa que tinha me dado, era um leasing da empresa, né? E aí quando eu saí da empresa, o carro seria meu, eu tinha opção de compra, eu comprei, mas ainda assim valia a pena pelo que eu ia vender, eu vendi o carro e vim para cá. E eu lembro que na época, assim, deu aquela subida no dólar, né, deu a subida na libra, e eu lembro assim que o dinheiro que eu tinha para ficar 6 meses, acabou virando dinheiro para eu ficar 3 meses. Aí trabalhei, eu lembro que teve uma época, there was a time that I had to choose, né, que eu tinha que escolher se eu ia pegar o ônibus ou se eu ia pegar o metrô, então eu andava a pé um pedaço para poder depois pegar o metrô. Então, muitas boas lembranças dessa fase, great thoughts about this life, great memories, ok? Então, muito bom, eu que agradeço por vocês estarem aqui, por vocês confiarem no meu trabalho, e
contem comigo, tá? Count on me. Cada um vai precisar do inglês em fases diferentes da vida, né? Eu tenho clientes que precisavam primeiro se virar no inglês. Aí esses dias uma ex-cliente minha, ela me ligou, a gente já trabalhou juntas há uns 4 anos atrás, mas agora ela foi promovida e agora ela reporta diretamente para o exterior, né? Então agora ela precisa de um inglês diferente, um inglês para apresentações, um inglês onde ela vai ter que ser mais eloquente, né? Então agora a gente está fazendo um outro trabalho juntas. We are doing another kind of work together. So that's why I'm here. I'm here to help you as much as I can, ok? Aí a Cris está colocando aqui, wash hands, wash hands. What is that, Chris? Lava as mãos, ok. Alright, so there we go. Então eu que agradeço vocês por estarem aqui. Estamos aqui semana que vem. Lê, a gente já tem o assunto da semana que vem? Inglês, Valeta, assunto é inglês, ok? Obrigada a quem está de Croydon assistindo, já viu alguns alunos aqui de Croydon que estão aqui também com a gente. É isso, gente, como é que pode viver aqui na Inglaterra e não saber falar inglês, né? Isso atrapalha o nosso progresso, this gets in the way of our progress. Se está no Brasil, já atrapalha o progresso. Imagina se você está aqui no Reino Unido, tem que falar inglês, né? Você estava tentando bater palma, Cris, olha, engraçado, que veio wash hands. Ele veio traduzido aqui para mim, ele não apareceu, olha que engraçado, não apareceu o ícone, aí apareceu, então aquela mãozinha assim, a que a gente pensa que está batendo palma, é a mãozinha wash hands, olha que legal, isso é interessante, né? That's a way for you to clarify a misunderstanding, então um jeito de esclarecer um misunderstanding, né? Então, gente, olha, muito obrigada por estarem aqui, vou terminando por aqui, porque aqui já é 00:19, já virei abóbora, ok? E amanhã tem mais, aqui amanhã estamos aí com a corda toda estudando para minha prova, studying for my test. Fingers crossed for me, guys. Mantenham aí os fingers crossed. Aqui para mim, Cris, nem apareceu a imagem. Aqui apareceu 2 pontinhos e o que o ícone é. Mostra aqui. Apareceu assim para mim, ó, Cris. Não entrou o ícone. Eu acho que o StreamYard, que é a plataforma que a gente usa, ele não entende o emoji. Ele só entende letras e palavras, enfim. Mas there we go, that's interesting, né? Então, ó, quem criou o emoji, que deve ter sido alguém lá no Japão, na China, né? Ou nos Estados Unidos até, mas eles pensaram nisso como wash hands. É que nem aquela mãozinha que a gente coloca como amém, né? Aquela mãozinha, na verdade, é quando a gente está fazendo um high five, são 2 mãos juntas. E a gente acha que não, que é a mãozinha do amém, e não é. Ok, interessante isso, né? Aliás, gente, tem numa aula de acrônimos que eu faço, que são essas abreviações, né? Então, por exemplo, LOL é Laughing Out Loud. E se você coloca LOL no seu teclado aí do WhatsApp, você vai ver que aparece aquele emoji rindo, né? Saindo lágrima e rindo ao mesmo tempo. Se você coloca respect, você vai ver um emoji assim. Então, é legal a gente perceber os emojis aí também, que às vezes a gente coloca e aparece o emoji. A gente coloca a palavra e aparece o emoji. But there we go. Ok, então muito obrigada. Thank you everyone again, para quem está no Face, for those who are on Facebook, for those who are on LinkedIn, Facebook, Instagram. Então, muito obrigada por estarem aqui. Semana que vem tem mais, toda semana, 7:07 no horário do Brasil, 11:07 no horário aqui do Reino Unido, e aí, dependendo de onde você está no mundo, outros horários aí. Thank you very much for being with us tonight, ok? Então, ó, muito obrigada, beijo para vocês, beijo no coração, e bora lá! Vamos crescer, né? Vamos subir o nível. Let's elevate ourselves, ok? Take care, everyone. Bye, bye. Boa noite. A Cris está mandando boa